Glória a Deus. Nós estamos aqui com o servo do Senhor, o obreiro aí, Carlinhos, e vai dar uma saudação à igreja. Amém? Pode ficar à vontade, Carlinhos. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vou ler aqui um versículo que está escrito em Apocalipse 3:15. Eita glória. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15. É forte. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomará que fores frio ou quente. No 16, porque eu morno, eu não eis morno frio, que é quente. Vomitarei eis da minha boca. Meu Deus, é forte. A palavra de Deus falar para aquele irmão ali da igreja de Laodiceia. Ali em Laodiceia tinha uma fonte de água. Chegando lá de Laodiceia, que os viajantes ali, como passavam ali naquela cidade, ali da Asa, ia ter Laodiceia, ali já tinha nojo de beber aquela água ali de Laodiceia, que aquela água era morna, querido irmão. E a palavra de Deus diz, querido irmão, que aquela igreja estava nas condições de Laodiceia, essa igreja estava na condição, uma igreja orgulhosa, rica. Aquela igreja rica, orgulhosa, que Deus sentiu aquela igreja ali como uma igreja morna, querido irmão, que Deus diz, o Senhor Jesus disse que ele ia vomitar. Meu Deus. Seus lábios, porque ele sentia nojo. Aquela água lá de céu, tinha uma fonte de água ali, morna ali, né, querido irmão, chegando lá de céu, os viajantes passavam ali, ia tomar aquela água, tinha chegado, já tinha aquele nojo ali de beber aquela água morna ali, de lá de céu, querido irmão, e lá de céu estava nas condições, a igreja de lá de céu estava nas condições daquele povo orgulhoso, espiritualmente morno ali, querido irmão, o orgulho era tão grande naquela igreja ali, não, que não apesar de tempo, tem um terremoto ali naquela cidade lá de céu ali, que ali, querido irmão, ele não preferiram ali a ajuda da Itália ali, dos romanos, que se ajudassem a se erguer aquela cidade de novo, porque aquela cidade era muito orgulhosa, eles mesmo queriam se erguer a eles mesmos, eles precisavam, era uma cidade tão rica, irmão, que ali produzia uma fonte ali de ouro, linho, fino, ali, zona farmacêutica ali, laboratório ali, fabricado, remédio ali para exportar para as outras cidades, ali também de vinho fino. E a palavra de Deus diz, querido irmão, que aquela igreja estava nua espiritualmente ali, que não tinha ali, o orgulho era tão grande daquele povo lá do céu, porque, querido irmão, a palavra de Deus diz, querido irmão, ali não era uma coisa nem outra, era na igreja morta, daquela posição que não se orgulhava tanto ali, que não queria ajuda de espécie nenhuma de outras nações, querido irmão, que eles sentia erguendo eles mesmos, sentia se erguer por eles mesmos, que eles tinham condições, pensava que a gente tinha, mas Deus quando olhou para aquela nação, olhou para aquela igreja lá de céu, Deus se condenou logo. Vocês são mortos na igreja, que eu vou vomitar, vou ter nojo de vocês, vou ter nojo de vocês, quando eu senti que vocês não têm uma vida espiritual assim, querido irmão. A palavra de Deus diz, querido irmão, que se ali compassa ali do ouro de Deus, e que era um ouro purificado no fogo ali, um ouro purificado no fogo ali, e também, querido irmão, e ali colocar as coisas nos seus olhos ali, que enxergaram ali a vida de outras igrejas ali, espiritualmente ali, naquela força ali espiritual, naquela vontade, naquele que você se subministra a cada um, naquelas nações, querido irmão, e é o orgulho hoje em nosso meio, a igreja desse jeito, querido irmão, que os pastores são tão orgulhosos que não quer, quando a gente convida para ir na nossa igreja fazer uma visita, às vezes numa festa ali da igreja, não quer, não vai, não deixa Deus os membros ir, o orgulho é tão grande, é aquela igreja que lá do céu estava nessas condições, querido irmão, e Deus sabia que ele ia vomitar, e a pessoa, Deus ia tinha nojo da vida espiritual daquele povo lá do céu, querido irmão, porque uma cidade tão rica não era lá do céu, mas também era rica ali, a palavra de Deus fala que aquela cidade era rica ali em material, mas espiritualmente era pobre, miserável, porque não tinha uma vida ali, e é delicada, a vida de amor a outras nações, eu ter, sabendo que as nações ia ter amor por eles ali, para aquele irmão, que aquele terremoto que teve lá de céu, naquele tempo ali, antes, ali, em Cristo, 60 anos
após a vinda de Cristo, eles não se ergueu ali, precisando de ajuda de outra cidade ali, vizinha ali, que queria se ajudar, eles erguer aquela cidade que foi abalada pelo terremoto ali naquele tempo, querido irmão. E hoje, nesse nosso meio, tem muita igreja orgulhosa, tem vezes que tem irmão orgulhoso, que tem vergonha de dar a paz, querido irmão, como a palavra de Deus falando, querido, diz, a palavra de Deus diz que nós temos que ir ali, naquele momento ali, amar os outros como nós amamos nós mesmos, assim, dentro de nós, glória, porque a palavra de Deus diz, querido irmão, que a palavra de Deus diz, querido irmão, que o amor é muito importante na vida do cristão. A palavra de Deus diz, querido irmão, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar aquele irmão como a nós mesmos, querido irmão. Porque o Senhor Jesus veio na terra trazer amor para todo mundo, veio trazer amor para todo mundo, que não tem orgulho de nada, porque a palavra de Deus sabe que nós não podemos orgulhar, ser orgulhoso, porque ele tem nojo, ele vai vomitar ali dos lábios dentro dele. Quando ele chegava lá no céu, ele sentia nojo daquela cidade, porque o problema daquela cidade era o orgulho, que era tão forte, querido irmão, e não é diferente hoje, muitos ministérios, muitas igrejas hoje aqui na terra, querido irmão, tem muitas igrejas que se sabe só é eles, que não se carrega a briga, favor, a condenação, querido irmão, não prega o evangelho para ninguém, não fala, não tem amor a ninguém, mas é deste jeito que está escrito ali na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16, querido irmão, porque a palavra de Deus sabe que aquela igreja era rica em material, mas era pobre, miserável ali, e espiritualmente que não tinha sabedoria de Deus, não tinha o som de Deus, não tinha a presença de Deus ali, aquele irmão poderia guiar aquele povo ali.